Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Eu os convido a sentarem-se, por favor. E expresso a gratidão no meu coração, o júbilo na minha alma, por estar aqui na Assembleia de Deus, Missão aos Povos, e relembrando a história dessa igreja aqui no meu interior. Eu entendo que o impacto da Assembleia de Deus não é só em Uberlândia, mas em muitas nações do mundo. E isto ecoa para a eternidade. E é sempre uma grande alegria poder falar com os irmãos e ocupar este espaço que já foi momentos de grandes moveres e do agir de Deus através de pessoas que marcaram a sua época, de homens e mulheres de Deus. Também minha gratidão ao pastor Gerson Marcos por nos receber, pela amizade e todo o apoio do ministério, em especial pastor Márcio, pastor Saulo e a cada um dos irmãos que nesses últimos 22 anos já nos acompanham, né, mais ou menos 10 a 15 anos dedicados ao continente africano e, mais especialmente, os últimos 5 anos dedicados à França. E a gente está aqui nessa noite também com esse desejo de expressar nossa gratidão por cada um de vocês que tem segurado cordas, nos enviado e estado conosco ao longo dessa jornada. Essa jornada missionária. A jornada missionária, principalmente em família, é uma história de luta que envolve cada membro da família. E não há essa lógica na obra missionária que o homem faz tudo e que tudo depende do homem. E eu queria, antes de dar prosseguimento, estar chamando e convidando a minha esposa para estar também transmitindo a sua gratidão, porque ela tem estado comigo e em momentos dos mais difíceis, que a minha alma e o meu coração têm se abalado, ela permanece estável, firme, sólida, com confiança na presença do Senhor. E muito do trabalho nos bastidores, né, às vezes sem o reconhecimento público, é feito por ela, e também ações missionárias de evangelização com crianças, ela é quem toma essa frente, e o cuidado pastoral com mulheres lá na França, e eu queria louvar a Deus pela vida dela e dar-lhe a oportunidade para também deixar a sua gratidão. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Estou muito feliz por estar aqui. Depois de 4 anos e meio sem vir ao Brasil, o Senhor nos deu esse privilégio de estarmos aqui louvando o Senhor com a minha família. Sou muito grata ao Senhor pela vida de vocês, que tem segurado a corda. E Deus tem nos abençoado ali na França. Eu tenho um trabalho com crianças muçulmanas e nós trabalhamos em 2 bairros. E tem sido um desafio muito grande. Mas temos visto o agir do Senhor. E creio que vocês estão ali trabalhando conosco. As orações de vocês, as ofertas de vocês estão chegando até nós. Muito obrigada, muito obrigada. Tem um trabalho também com mulheres muçulmanas. E tem a Esma, uma das mulheres da qual eu trabalho, e conversando, compartilhando com ela da minha fé, ela disse, eu sou muçulmana, mas eu leio o Alcorão e não sou de acordo com o Alcorão. Eu queria conhecer a verdade. Eu falei, eu tenho a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu disse, eu vou te falar sobre a verdade. Ele deu-lhe uma Bíblia e depois ela disse, olha, depois que você me deu a Bíblia, depois que essa Bíblia entrou na minha casa, algo mudou. Meu esposo, que não tinha os papéis, ele recebeu os papéis, que eles estavam ilegais no país.
Minha filha, que estava doente, não ficou mais doente. Muito obrigada pelo que você está fazendo, Valdirene, comigo. Eu falei, não, eu não estou fazendo nada. É Deus, esse é o amor de Deus por você. É o amor de Deus pela sua família. Ele é a verdade, Ele te ama. E ali comecei um discipulado com ela. Mas é grande o combate. Todas as vezes que eu marcava um discipulado com ela, acontecia algo. O filho ficava doente, acontecia algo, e eu falava, e eu sei quem está por trás disso. Mas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Continue orando por essa família. O nome dela é Esma. Eu sei que Deus tem um plano grande com essa família, mas o inimigo, ele tem levantado de uma forma forte, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu já declarei que essa família pertence ao Senhor Jesus. Esteja comigo ali, irmãos, salvando essa família, falando do amor de Deus para essa família. Esteja orando também por esse projeto com crianças. São crianças 100% muçulmanas. E eu creio também que Deus tem projeto com essas crianças. E obrigada. Obrigada pelas orações. Obrigada por segurar a corda aqui no Brasil. Deus abençoe. Aleluia. Você ouviu minha esposa dizer que nós somos mais do que vencedores. É uma afirmação do apóstolo Paulo. E a diferença do vencedor para o mais que vencedor é esta, que o vencedor só saberá do resultado final da sua batalha quando o combate acabar. Mas o mais do que vencedor já sabe o resultado do final da luta antes mesmo que o combate acabe, porque ele olha para Jesus Cristo e vê que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, esmagou a cabeça da serpente e nos colocou na posição elevada nas regiões celestiais, nele mesmo, nos declarando mais do que vencedores. Ou seja, antes que esta tua luta acabe, o resultado já está declarado na eternidade. Hoje também trago uma reflexão que Deus tem compartilhado ao meu coração, e eu queria também, nessa noite, repartir com os irmãos porções desta reflexão, que é um sobrevoo no Evangelho de João. O tempo não nos permitirá para falarmos de todos os elementos, mas eu queria estar aberto nessa noite à direção do Espírito Santo e não atrapalhá-lo e ser canal de Deus para a sua vida. Nós, no nosso dia a dia, somos, de maneira até imperceptível, sem percebermos, guiados por sinais, por símbolos, por marcas. Por exemplo, se você for e tiver um compromisso e for num certo dia para algum lugar, você vai saber o momento que deve chegar naquele local, devido a alguns sinais que estão ali registrados num objeto chamado relógio. Então, a marca no objeto chamado relógio te ajuda a entender qual é o momento, que é tempo de fazer isso, que é tempo de fazer aquilo. E assim por diante, placas, sinais que nos indicam que é o banheiro masculino, aquela bonequinha com a sainha indicando que é a entrada do banheiro ou a direção para o banheiro feminino. No trânsito, a nossa vida é orientada e somos ajudados pelo código que organiza a circulação. E ali tem, em dados trajetos, trechos ali da pista, faixas no chão, brancas, que você sabe que é o espaço dedicado ao pedestre, para que o pedestre atravesse com segurança, ou pelo menos deveria ser. Sinais diversos, os luminosos, o verde indicando que é a hora de partir, o vermelho indicando que é a hora de parar impreterivelmente,
E o laranja, que é relativo, se for para as mulheres, ela entende que é hora de desacelerar e frear para que ela chegue a tempo e pare antes do vermelho. Mas para o homem significa que é hora de acelerar, porque dá tempo ainda para passar correndo e não ter de perder tempo no sinal vermelho. Então, há sinais que nos ajudam em nossa vida. E João, ele, quando escreve aos gregos, há um consenso teológico que entende que João tem uma intenção primária de enviar como destinatários iniciais da sua carta, ou melhor, da biografia que ele escreve sobre a vida de Jesus, o povo grego. Mas a gente entende também que ele o faz para alcançar o povo judeu. E o povo judeu da diáspora, já que estava espalhado também, miscigenado, misturado com povos gregos e outros mais, eram, digamos assim, destinatários secundários do Evangelho de João. Paulo, entendendo bem essa dinâmica do Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala muitas vezes dentro das aspirações da sociedade. E Paulo vai dizer aos coríntios que os gregos procuram sabedoria e os judeus estão em busca de sinais. E João, escrevendo o seu evangelho, ele também tem esse entendimento, essa leitura da sua sociedade da época, e escreve os discursos de Jesus, apresentando a sabedoria de Jesus como resposta para os questionamentos e a busca da sabedoria que os gregos tinham. E, ao mesmo tempo, ele menciona e apresenta milagres de Jesus e os menciona como sinais para alcançar o povo judeu, porque o povo judeu buscava o discernimento de que o Messias chegou através de fortes sinais de que aquele era o homem enviado por Deus para a liberação de Israel. Então, ele faz uma seleção dentre tantos milagres que Jesus opera, ele escolhe 7 e os apresenta como sinais. Sinais que evidenciam a messianidade de Jesus, que Jesus era o cara, que Jesus é a pessoa certa, que aquele era o momento, que aquela era a hora e que ali era o lugar. Porque cada kairos, cada momento em que Deus resolve visitar o homem e ministrar o que nós chamamos no grego, a sua palavra rema, que é uma palavra direcionada, isso se torna um encontro que transforma gerações, que impacta vidas, e não importa como você chegou nessa noite, eu creio piamente que aqui também há um mover do Espírito Santo, e Deus marcou um encontro com você, para que você entenda que agora é o momento, você é a pessoa, e aqui é o lugar de Deus para a sua vida, para reconstruir a sua história, ou quem sabe, começar algo novo, porque Deus nessa noite pode também te dar sinais da sua soberania, do seu poder e da sua messianidade, ou seja, de que Ele é o Salvador do mundo. E João, entendendo isso, ele escolhe 7, que nós não teremos o tempo de tratar todos eles, mas quem sabe 2 ou 3 nós iremos poder discorrer. Mas eu convido você a ler comigo o que João conclui no final do Evangelho, lá no capítulo 20, versículos 30 e 31. É a conclusão que João faz sobre este aspecto do ministério de Jesus, desses sinais que são como flechas que apontam para o alvo, que quem os vê vão entender que Jesus é o enviado de Deus. Ele diz o seguinte em João, capítulo 20, versículo 30 e versículo 31, Jesus ainda realizou, na presença de seus discípulos, muitos outros sinais,
que não estão descritos neste livro, mas estes sinais foram descritos para que você creia nele, creia que ele é o Messias, o Filho de Deus, e que crendo nele tenha a vida eterna. Eu abro aqui um parêntese para voltar a esta intenção inicial de João para os gregos. A mitologia grega apresentava deuses que eu entendo como incoerentes, além de ser o fruto do imaginário do homem, criação da cabeça do homem, eram criaturas incoerentes, deuses que te faziam errar, deuses que te levam ao pecado. E João, entendendo isso, ele apresenta Jesus aos gregos como alguém que é extremamente coerente, alguém cujo falar está perfeitamente alinhado com o agir, onde não há nenhuma incoerência de vermos ele ensinar uma coisa e fazer outra. Não é como o meu pai que me dizia, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. No capítulo 4, João apresenta Jesus naquele diálogo com a mulher samaritana, e ele vai logo apresentar justamente essa dinâmica do ministério de Jesus. Alguém que fala algo e aplica a uma situação vivida aquele conceito, segundo o seu discurso. Por exemplo, quando ele está com a mulher samaritana, ele se introduz pedindo água para beber. Ou seja, há uma situação em que a água é envolvida, de forma prática, de forma plausível, tocável. Aí depois, já que havia aquela introdução no diálogo, aquela passarela que havia sido criada para se criar um relacionamento inicial com aquela mulher, logo que ela percebe que Jesus é mais do que um profeta, Jesus lhe diz o seguinte: aquele que beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede, pelo contrário, do seu interior jorrarão os rios de água viva, de correntes de águas vivas para a vida eterna. Então você vê essa associação que Jesus faz nas suas atitudes com o seu discurso, com o seu falar, entre o falar e o agir. Por exemplo, no capítulo 6, Jesus faz, e este é um dos sinais, Jesus faz aquele milagre, alimentando 5.000 homens, além de mulheres e crianças, saciando a fome de uma multidão, e logo no final, para aplicar algo espiritual que vai impactar ainda mais a vida das pessoas, após elas terem vivido aquele mover sobrenatural de Deus no mundo físico, ele diz: eu sou o pão da vida, aquele que crê em mim não terá fome, mas terá a vida eterna. E assim por diante. No capítulo 8, Jesus inverte a situação, ele começa a falar primeiro para depois agir. No capítulo 8, versículo 12, ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E no capítulo 9, ele dá vista ao homem que era cego de nascença, e ele passa a enxergar a luz física, mas também a luz espiritual, porque diante dele, depois de alguns momentos, aquele homem enxerga Jesus Cristo, a luz do mundo. Felizes somos nós. Talvez, quem sabe, uma deficiência nos limite na mobilidade ou na execução de algumas atividades corriqueiras, mas nós somos livres porque os nossos olhos espirituais foram abertos e nós enxergamos a luz de Jesus Cristo. Então assim, Jesus continua no capítulo 10, versículo 10, ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, vida em abundância. E no capítulo 11 ele chama alguém que estava morto há 4 dias e diz: Lázaro, vem para fora, e proclama: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia, coerência. Jesus, ele não te mentiu.
Ele não te enganou, a sua palavra está de pé, o seu projeto está de pé, e o seu caminhar, o teu caminhar diante dos seus olhos é visível e nada foi esquecido. Deus ainda tem um negócio contigo, porque Ele é um Deus coerente. Então, bem diferente das ilusões, das fábricas de ilusões que os gregos tinham. E aí vem João dizer, mas este Jesus não é só um cara legal, o cara da ética, o cara da moral, mas ele é o cara do poder. Desculpa falar o cara, é só para alguns entenderem. Ele é a pessoa do poder. Ele pode fazer, ele pode executar. E eu encorajo os irmãos a buscarem experiências de sinais e de poder num contexto de evangelização. Porque os incrédulos, as pessoas que não acreditam em Deus, precisam disso. Paulo é quem diz, ensinando a doutrina da conduta do Espírito Santo à igreja de Corinto, ele diz que tenha revelação, porque assim o incrédulo vai ver que Deus está no meio de vocês, pois os segredos dos seus corações serão revelados. Então o sinal serve para atrair esses incrédulos, para entender que realmente tem um negócio especial, Jesus é poderoso de fato. Eu me lembro lá na França, quando na distribuição alimentar, que alguns acompanharam há 10 dias, o vídeo que nós apresentamos, estávamos ali para distribuir para as pessoas os dons alimentícios que havíamos recolhido. E na recepção, uma mulher passou mal, começou a se sentir muito mal e quase desmaiou. Nós a trouxemos para o meu escritório, oramos por ela, e ali ela se recuperou, foi embora, e na semana seguinte voltou muito feliz para nos contar algo. Ela disse que logo na sequência daquele dia ela foi buscar auxílio médico, e o médico passou uma bateria de exames, eletroencefalograma e tudo mais, e quando viu o resultado ficou admirado. E o médico disse, espera aí, tem algo que não está batendo, porque esse eletro aqui revela que você teve um AVC dos fortes. E o AVC que você teve, esse tipo de AVC é muito impetuoso, ele mata, a maioria das pessoas estão mortas, ou no mínimo paralisadas a metade do corpo. Aí conclui o médico dizendo, mas tem algo que impediu que você morresse, e eu não sei explicar o que é que impediu que você morresse. Mas na mesma hora a mulher logo se lembrou, ela não crente, se lembrou da oração e disse, foi o poder de Deus como resultado da oração que fizeram por mim. Então o Espírito Santo trabalhando, e ela logo passou a buscar mais relacionamento e se interessar mais pela palavra de Deus, e nós estamos ali no processo de discipulado com Claire Limoges. Então, são sinais que atraem as pessoas, que nos ensinam sobre a natureza de Deus, que nos ensinam sobre a natureza da fé, segundo as exigências de Jesus, que nos ensina sobre a humanidade, como essas pessoas estavam, como elas viveram aqueles sinais. E isso nos ensina também como Deus quer nos levar sempre a novos desafios. Então são 7 sinais, e o primeiro deles é o milagre que Jesus faz em Caná da Galileia. Cada sinal a gente pode fazer algumas perguntas, porque são as perguntas, muitas vezes, que nos aproximam de Deus, que nos levam a buscar respostas de Deus para a nossa vida. Salomão já vai nos dizer que é no momento do luto em que as pessoas se fazem perguntas e há uma abertura maior para se refletir sobre a vida e buscar respostas na pessoa de Deus. Então, cada um desses milagres eu vou tentar apresentá-los com uma pergunta em anexo. O primeiro milagre é a transformação de água em vinho, que Jesus faz no casamento em Caná da Galileia. E a pergunta que eu faço é, Jesus, Ele responde às nossas necessidades? Jesus se importa com as nossas necessidades? É evidente que sim. Eu tenho muitas e muitas experiências que atestam isso.
Quando os discípulos voltam da missão e Jesus pergunta: quando eu vos enviei sem provisão nenhuma, porventura vos faltou alguma coisa? E eles respondem: Senhor, nada nos faltou. E você tem tantas experiências do passado, que Jesus já proveu, que Jesus já demonstrou a sua fidelidade, então não há razão para temer no presente. Porque Ele cuida das nossas necessidades. Ele não nos dá tudo o que nós pedimos, mas é certo que Ele nos dá tudo o que nós precisamos. Então você imagina a vergonha que seria para aquela família, que organizou a festa, como os noivos, os recém-casados, iriam começar a vida pós-nupcial, debaixo de uma vergonha, numa cultura de vergonha, em que a reputação importa, em que valores familiares importam bastante. E Jesus vem para corresponder a uma expectativa, não da multidão, mas de Maria, sua mãe. E a intenção de Jesus era se revelar aos discípulos. Ele não faz o milagre e sai dizendo que foi Ele quem fez. Ele sai dali de mansinho e ninguém soube que foi Ele que transformou a água em vinho e que o vinho do final da festa era bem superior ao do início. Era um Chateau Petrus, um vinho mais caro do mundo. Então Maria, conhecendo Jesus, diz assim, deixa com Ele e Ele sabe o que fazer. Quando a crise se instala, quando as pessoas não têm soluções e nem saídas, sempre tem alguém com essa experiência, que conhece Jesus, que pode nos dar uma boa palavra e dizer, deixa com Ele, porque Ele sabe o que fazer. E Ele transforma mais ou menos 400 litros de água em vinho da melhor qualidade, porque Ele se importa com a minha e com a sua necessidade. Talvez a expectativa do vizinho, talvez a expectativa do teu colega de trabalho, talvez a expectativa do teu colega de estudo, se projeta sobre um fracasso, sobre a vergonha, não vai dar certo, não vai conseguir, não vai para frente, não vai prosseguir, mas Jesus chega no momento factual e diz, agora deixa comigo, porque o negócio vai mudar de direção. E passa do ordinário para o extraordinário, e o milagre acontece. Eu me lembro quando nós ali, o grupo aspirante de missionários, eu e Irineia, que estava aqui há pouco, e tantos outros desejosos para irmos às nações da terra. Éramos 100 candidatos a missões, 100 missionários. E havíamos visitado muitos estados do Brasil, procurando recursos para as nossas passagens e os primeiros dias ali no país de Gales, onde íamos estudar. E depois na França e assim por diante. E a nossa excursão havia sido, na perspectiva humana, fracassada. De 100 mil reais que nós precisávamos naquela época, nós havíamos adquirido apenas 20 mil reais. Faltava, isso no ano 2000, faltavam 80 mil reais. Na época, exatamente 40 mil dólares. Não tinha mais o que fazer. A obra de Deus é sustentada pela igreja. E essa parte a gente já tinha dado o máximo, corrido atrás, visitado muito, compartilhado muito. Mas Deus também tem outros meios, porque Ele está acima do sistema. Então a gente entrou em jejum e oração. No terceiro dia de jejum e oração ininterruptos, era a hora da entrega, aquele louvor abençoado, como foi agora há pouco com o grupo de louvor. Estávamos na adoração, quando a empresa aérea, a British Airways, responsável do voo, ligou e disse, olha, o voo de vocês sofreu algumas alterações e nós teremos que mudar vocês de aeronave, vocês terão que passar pelos Estados Unidos também e sairão mais cedo. E por causa destes transtornos, nós vamos indenizar e ressarcir cada passagem com $400. Cada um, $400, no total, perfez $40 mil, exatamente 80 mil reais, aquilo que nós estávamos precisando. Porque, como foi com o profeta Elias, que Deus disse, vai Elias, para o arroio de Querite, e lá eu já ordenei aos corvos que te sustentem, e foi assim a fidelidade de Deus mostrada por pessoas,
ou por coisas, né? E tão grande que quando o arroio secou, quando a água secou, foi ali que Deus disse: agora levanta-te e revela-te a Israel. Assim foi conosco. A British Airways representou para nós um corvo de ferro, porque Deus sempre se mostrou fiel acima do sistema, garantindo a execução da sua obra. Você já conhece aquela frase que é bem conhecida: quando Deus envia, Ele capacita, e quando Ele envia, Ele também cuida. Assim foi conosco no ano 2000, porque Deus se importa com as nossas necessidades. Então, vou saltar mais alguns milagres. Eu queria me deter no sinal número 5, que é quando Jesus caminha sobre a água. Naquele momento, Jesus vinha da multiplicação dos pães, e ele tinha tirado um tempo a sós para estar com Deus, porque João Batista havia sido decapitado de forma cruel. O primo de Jesus, o precursor, morto por ser fiel a Deus. E Jesus, por ser totalmente homem e totalmente Deus, esteve abalado. E no momento em que Jesus está abalado, ele se aproxima do Pai. Às vezes procura a companhia humana, quando diz: vocês não puderam estar nem uma hora comigo. Mas, sobretudo, ele busca o recarregar das suas energias na presença solitária de Deus, o a sós com Deus. Sobe no monte, vai para o Getsemane, e ali busca se recuperar. E é interessante que nesses momentos de, entre aspas, decadência emocional, Jesus consegue ainda produzir vida. Saindo do monte, do a sós com Deus, ele atende à necessidade de uma grande multidão que não respeitou o seu luto. E talvez você viva dilemas: Senhor, há processos na minha vida que não foram resolvidos, há dores ainda que não foram saradas, há um luto que ainda não foi totalmente vencido, o ciclo não acabou, e de repente vem uma necessidade impossível, pessoas que Deus coloca no teu caminho. Não se assuste, assim foi com Jesus, e o servo, o discípulo, não é maior do que o seu Senhor. Nós também, mesmo sangrando, vamos ajudar, mesmo ferido, vamos socorrer, mesmo às vezes cambaleando, vamos ter energia do alto, força de Deus, poder do Espírito Santo, para ajudar pessoas que talvez estejam pior do que nós. E assim Jesus atende aquela multidão, dispensa os discípulos, os manda adiante dele, e no meio da noite os discípulos estão como? Numa grande tempestade. Quando o vento sopra forte, quando o mar é incontrolável, o que fazer? Como lidar com o medo? A gente olha para a nossa estabilidade, só tem um barco que sacode, que está quase afundando. A gente olha ao redor, há uma nebulosidade, há uma obscuridade, tudo tenebroso, tudo sombrio. E a gente pode pensar: acabou. Os discípulos assim pensaram. Quando eles dizem o termo, é um fantasma, é porque eles acreditam que já estava passando para o além e que o processo da morte já estava em andamento, que eles estavam sendo levados para o além. Eu me lembro quando estávamos no Senegal, numa das regiões do Senegal de conflito, havia um movimento separatista no sul do Senegal, e nós estávamos no meio da mata onde morávamos ali na base missionária, e de repente recrudesceu esse movimento rebelde, que começou a bombardear o acampamento militar que ficava ao leste da nossa base. Os rebeldes ficavam a 1,5 km à frente, e a gente lá, eu com Débora, 1 ano e meio, Amanda, 6 meses,
e aqueles tiros de morteiros eram lançados e a gente escutava. Aí depois de 8 segundos, bum! Aí quando o projétil era lançado, vibrava o nosso teto, vibrava a janela que era de zinco, a Val com gastrite nervosa, e eu também no começo tremi, mas eu aprendi que mesmo que eu trema em cima da rocha, jamais a rocha tremerá embaixo de mim. Aleluia! E quando nós aprendemos a conectar essa nossa confiança no Pai, nós nos tornamos como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então ancore a sua confiança, a sua expectativa além do véu, porque mesmo que os vendavais, as intempéries da vida queiram te afastar, e com a fragilidade do teu barco você pense, eu não posso resistir, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E essa presença que assegura, porque o nosso cenário é catastrófico, Salmo 45 diz isso. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia e na tribulação, pelo que não temeremos. Ainda que os montes se abalam, a terra se transtorne para o meio dos mares, as ondas se tumultuem. Todavia, há outro cenário, um contraste. Na presença de Deus há um rio, cujas águas tranquilam, alegram a morada no santuário do Deus Altíssimo. O cenário das nações é de pavor, mas o cenário na presença de Deus é de paz e de tranquilidade. O salmista diz, Deus está no meio dela e ela não será abalada. Deus está na tua vida e ela não será abalada. Deus está na tua casa, ela não será abalada. Deus está no teu casamento, ela não será abalada, porque Deus a ajuda desde o romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas o Senhor ergueu a sua voz e a terra estremeceu. E Ele diz, vinde, Ele te convida, contemplem as obras do Senhor, que desolações Ele tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fundo do mundo, quebra o arco, a lança, joga os carros no fogo e diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. E isso só pode terminar com um cântico de alegria e de júbilo da nossa alma, porque nós poderemos dizer, o Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, aleluia! E essa presença que traz calma, aí chega Jesus na tempestade, os discípulos, vamos morrer, aí Jesus diz o quê? Não temas, sou eu. Inverte o sou eu, vira o quê? Eu sou. O eu sou é um convite à intimidade. Quando Moisés procura satisfações para dar a Faraó, aos egípcios, qual o nome que eu deverei dizer? Deus diz, diga só, eu sou o que sou. Ou seja, se quer saber quem eu sou, tem que se aproximar de mim. Tem que me conhecer intimamente. Eu me lembro quando eu estava dormindo uma vez e de madrugada escuro, alguém entra no quarto, era uma das minhas filhas, e eu pergunto, quem é? Ela diz, sou eu. E eu logo reconheci pela voz que era a minha filha mais nova. Isso me fez entender quando nós passamos a conhecer a Deus de maneira tão íntima, que a gente consegue perceber Deus nas mínimas coisas e reconhecê-lo pela sua voz, como a ovelha reconhece o seu pastor. Então, logo ali os discípulos ouvindo, o eu sou, há um deles que diz, se és tu, então permita que eu vá. E Pedro logo sai caminhando. Aí você sabe que ele temeu,
ele começa a afundar, e isso mostra que, apesar das nossas tentativas, das nossas aventuras, há sempre um Deus misericordioso para compensar os nossos tropeços. Porque Jesus não afunda, mas diz: eu te levanto e eu te reergo. Este é o segundo sinal que eu queria focar, é um dos 7, mas ele me ensina o seguinte: Jesus é realmente maior do que tudo? E a minha resposta é: sim, ele é maior do que tudo. Quando a gente estava na África, eu finalizo com esse testemunho, no Senegal, no norte do Senegal, um contexto muçulmano, em que há cristãos também que são perseguidos, ameaçados de morte, e um jovem, 17 anos, foi curado ali rapidamente numa oração, de uma enfermidade que ele estava. Depois ouviu a palavra e aceitou o Evangelho. Quando voltou para casa com essa ideia de ser crente, o pai logo o maltratou, botou pressão para que ele desistisse de ser cristão, viu que ele não mudava, estava ali resoluto. Aí o pai pensou o quê? Vou mandar para o feiticeiro, um dos mais fortes do Senegal. Encomendou um serviço a um dos grandes feiticeiros do país, que trabalha para presidentes e tudo mais, e deixou o rapaz lá com ele. Só que depois de 5 dias, mais ou menos, o feiticeiro retornou a ligação para o pai, porque cada dia o feiticeiro dava comida batizada, aquele negócio todo, água enfeitiçada, para desintoxicar, ou seja, tirar essa ideia torpe da mente do rapaz. Aí o feiticeiro não tinha resultados e disse assim para o pai do garoto: olha, leva de volta o teu filho, porque é como se ele tivesse sem solução, nada que eu faço para tirar essas ideias da cabeça dele adianta, porque eu não consigo penetrar nele, porque tem algo dentro dele que é maior do que eu. Aleluia! E na realidade, existia dentro de Dibe alguém que é maior do que o feiticeiro, que é maior do que Satanás, e este é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus. Ele está em mim, Ele está em você, Ele está em nós, e a palavra de Deus nos garante: maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Sinais. Deus me deu grandes sinais em momentos chaves da minha vida. Na conversão, quando Ele me livrou do suicídio, e foi a primeira vez que eu senti a presença do Espírito Santo e ouvi a voz do Senhor. Eu estou resumindo, por causa do tempo. Outro grande sinal para a chamada missionária, quando eu entendi, vendo o mapa do mundo, e Deus apontando para as nações da terra, que Ele me levaria, e me tirou do Ceará e me fez percorrer em muitas nações e viver grandes experiências. E um outro grande sinal foi o sinal do casamento. Quando eu subi na montanha no Marrocos, passei 10 horas lá orando. E quando eu desci da montanha, pedi um sinal a Deus, e Deus me deu o sinal, como eu pedi, para indicar que a Valdirene era a mulher da minha vida. E ela não se arrepende. Eu que não me arrependo. Deus seja louvado. Muito obrigado, meus irmãos. Que o Senhor te abençoe ricamente. Há sinais. E é um sinal verde. Deus te manda: levantai-vos, é hora de seguir, porque aqui não é o vosso descanso. Deus abençoe.